Já aprendemos um pouquinho sobre o left joy, right joy e o inner joy. Agora vamos aprender mais um pouquinho sobre mais algumas funções de joy. E vamos aprender um cara bem legal. É o quê? É o full joy. Esse cara aí não tá nem aí para nada. Full joy é muito fácil e muito tranquilo de você interpretar. Por quê? Ele não tá nem aí. Ele não quer saber se tá na tabela A, se tem intersecção ou não. Ele vai trazer tudo. O full quer dizer tudo. Ele vai trazer tudo da tabela A, tudo da tabela B. O que tiver a interseção, o que tiver dados iguais ali no meio, ele vai trazer também. E a gente vai aprender a fazer as restrições, né? A gente pode escolher as nossas chaves ali. E na última pesquisa nossa, a gente vai ver somente as pessoas que têm cadastro, mas não têm nem acesso e nem compra. E é bem tranquilo para a gente fazer também. Agora vamos fazer as nossas colunas, né? As nossas tabelas auxiliares. É bom porque você já vai pegando a manha aí de como você vai fazer, tá bom? Então temos aqui a nossa tabela de acessos, compras e usuários. Agora a gente vai usar como a nossa tabela base do nosso critério é o quê? As pessoas somente têm cadastro. Então a nossa tabela principal aí, né, vai ser meio que a tabela de cadastro. Mas o Full Joy ele não tá nem aí, ele vai trazer tudo para você. Vamos apagar tudo, vamos fazer na prática que você vai entender melhor. Primeira coisa, vamos fazer as nossas tabelas de apoio, que você já sabe como que faz. Então vou trazer aqui, ó, select asterisco, vou trazer tudo, né, from da nossa tabela, nosso banco de dados de vendas, ponto vírgula não, né, ponto dbo, ponto acessos. No nosso caso, acesso não, usuário, né, que vai ser a nossa tabela principal aí de usuários. Eu vou dar o nome para ele aqui, ó, de U, que vai ser a nossa tabela de usuário. Vamos selecionar esse trecho e executar. Então tá aqui todos os nossos usuários. Agora vamos trazer, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, e vou trazer a nossa tabela agora de compras. Vou colocar aqui, trocar usuário para compras. E vou chamar ela aqui, ó, de C. A gente vem sempre colocando T1 e T2 para você fixar ali, né, que isso aqui eu estou renomeando toda essa tabela. Mas agora você já está mais esperto, você pode usar letras aí, ou então é o que você preferir. Mas sempre tenta identificar de uma forma fácil que você consiga ver e aprender depois e ficar tranquilo para você, né? Então troquei aqui, ó, Select from Vendas, Compras, vou selecionar tudo aqui e vai trazer também tudo referente às nossas compras. Então agora vamos para a nossa tabela de acessos, né? Vou simplesmente selecionar tudo, vou dar um Enter e um Ctrl V aqui. E vou alterar aqui, ó, tabela de compras vai ser a tabela de acessos, ok? E vou chamar ela aqui, ó, de tabela A, que vai ser o nosso suporte também. Vou clicar em executar tudo aqui. Lá na nossa terceira tabela também, ele trouxe todas as nossas informações aí, né, sobre acessos, ok? E agora sim, vamos construir a nossa query aqui para você ver como que funciona. Agora com as informações, fica tranquilo para a gente construir a nossa query, né? Então, o Full Joy é bem tranquilo, a sintaxe é tudo a mesma coisa. Então, vamos começar o nosso select aqui, ó. Select, eu não vou trazer as colunas agora e vou colocar aqui o from, que fica mais fácil para a gente identificar as nossas tabelas, tá bom? Então, from, primeiro eu quero a nossa tabela de usuários, né? Então, vendas, né? Vendas.dbo.usuários. Vendas aqui com S, isso. Usuários, certinho, eu trouxe aqui e vou chamar ele aqui, ó, de U. É igual eu fiz na nossa tabela auxiliar aqui embaixo. E agora eu quero o quê? Eu quero o Full Joy, que vai fazer a ligação para a gente, né? Joy não, é Joy. Full Joy. E qual que é a segunda tabela que eu quero classificar ele aqui? Que eu quero fazer o nosso vínculo. Eu quero vincular ele com a nossa tabela de compras. Eu posso até copiar e colar aqui em cima aqui, ó. Mas eu vou escrever e na terceira a gente copia e cola, ok? Então a minha segunda tabela que eu vou vincular vai ser a minha tabela de vendas, ponto DBO, ponto tabela aqui, ó, final de compras, ok? E vou chamar ela aqui, ó, de C. E qual que é a chave da minha tabela de usuários que eu tenho com a minha tabela de compras? É o meu ID aqui, né, do nosso usuário. Então, note que você vai ver aqui os vínculos. A minha tabela de usuário tem a chave de ID, que é igual da minha tabela de compras, que é a segunda tabela que eu tenho aqui, o User ID. E para você ver a semelhança, olha aqui, ó, número 6 é Pedro, né? E aqui embaixo na segunda tabela está Pedro também. Então, é certinho a minha chave. E agora eu vou construir a nosso on aqui, o nosso vínculo. Então, quando u.id, né, que é a nossa tabela de usuário, for igual a C, quer dizer, a nossa tabela ali de compras, né? Quando c.userid. Então, quando as duas chaves ali for igual, ele vai trazer o vínculo para mim. Se eu colocar um select asterisco aqui, ele vai trazer todos os dados. Vamos rodar aqui, ó, select asterisco. Então, ele pegou para mim todo mundo que tem usuário e colocou aqui, e todo mundo também que tem compras. Ele não vai priorizar nenhuma tabela, ele vai trazer todos os dados, ok? Mas agora vamos ligar com a terceira tabela aqui, que é a nossa tabela de acessos.
e vou criar mais um full joy aqui. Posso simplesmente copiar, né? Full joy e colar aqui embaixo. Quero todas as informações também. E agora o que que eu quero vincular? Eu quero vincular a minha tabela de usuários, né? Que está aqui, ó, com a nossa tabela agora de acessos. Aqui é bem tranquilo também. Embaixo eu vou inserir qual que é a terceira tabela que eu quero selecionar. No caso, é a nossa tabela DBO, ponto vendas, né? Ponto acesso. Então, vou simplesmente copiar e colar ela aqui embaixo. E vou dar o nome para ela de A, que vai ser o acesso, né? Vou dar alguns espaços aqui para ficar bem ligadinho e vou colocar acessos. E o ON para ligar o nosso vínculo, né? E qual que é o vínculo aqui certinho? Vai ser o user ID, né? O ID de usuário, lá da primeira tabela que a gente criou, com o user ID da nossa terceira tabela, que vai ser a nossa tabela A, que está aqui também, ó. Então, o user ID está em comum com a nossa tabela de usuários também, né? Deu um zoom aqui, abacalhou tudo. Mas ela está aqui, ó. O user ID da minha tabela de usuários. E lá embaixo, na minha terceira coluna, né? Na minha terceira consulta, vai estar aqui também o user ID. Então, vai ser certinho aqui. Vamos lá. Então, quando o ON, eu liguei, né? Quando o ponto, nossa tabela de usuário ID, for igual à nossa tabela A ponto, que é essa que eu fiz aqui, ó, de acesso, né? A ponto user ID. Então, quando for igual, ele vai trazer para a gente. Eu vou colocar um select asterisco aqui, só para você ver que confusão que ele vai fazer. Vou selecionar somente esse trecho, né? Selecionar aqui. Então, ele não quis nem saber, não ignorou nada nulo, não priorizou tabela nenhuma. Ele trouxe. Então, temos pessoas aqui, ó, que tem cadastro e não tem compras, né? Que tem cadastro, tem compras e tem acesso, então tem tudo aqui. Esses nulos você vai conseguir identificar com a situação. Tem pessoas aqui que tem o cadastro, mas também não tem compras, mas tem acesso. Então a gente vai conseguir fazer essas restrições. E agora é bem tranquilo para a gente trazer as informações, né? Vou rodar toda essa query aqui de baixo, que a gente vai conseguir identificar. Vamos construir ela bem devagar, porque depois a gente vai criar o nosso critério e excluir o que a gente não quer, né? Então vamos lá. Select, eu vou deletar o asterisco aqui, que a gente vai trazer algumas colunas específicas. Da nossa tabela de usuários, que é a primeira consulta que a gente fez, do nosso suporte, né? Qual a informação que eu quero trazer? Eu quero trazer aqui, ó, o username. Então vamos trazer ele aqui. Vamos lá. Eu chamo ela de u ponto, né? U ponto username. Vai trazer o nome da pessoa aí. Agora, vou dar um enter e vírgula. Essa coluna de usuário, eu quero trazer mais alguma coisa? Não. Então, eu vou até deletar ele aqui. Vamos rodar essa próxima consulta aqui, ó. Vamos trazer a de compras e a de acessos, que é o segundo vínculo que a gente fez aqui. E essa pessoa aqui quer dizer que ela tem cadastro, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui entre aspas o nome da pessoa, que vai ser que vai ser o nome dela que consta lá no cadastro. Então, quer dizer que essa pessoa tem o nome dela cadastrado, ok? E agora da segunda tabela, que vai ser a nossa tabela de compras. Vamos ver se a pessoa tem realmente compra? Se ela tiver compra, ela vai ter o user ID registrado, né? Então, vamos trazer da nossa tabela de compras, c.userID. Tá aqui. Se tiver sim, ela vai ter o seu ID de compra. Então, vamos colocar S. O nome dessa tabela aqui, né? Dessa coluna, vai ser ID de compra. Vamos ver se essa pessoa tem compra ou não. Outra informação, só que da tabela de acessos agora, que vai ser a nossa tabela A, né? Tá aqui, ó. Dei o nome para ela de tabela A. Da nossa tabela A, que significa compra, se a pessoa tiver o user ID nessa tabela, quer dizer o quê? Que ela realizou uma compra, né? Então, vou trazer o user ID também. Só que da tabela A. Vou colocar aqui, ó, A.userID. Se ela tiver feito ali, compra não, o acesso, né? Nós estamos falando da tabela de acesso. Se ela tiver feito acesso, ela tem o user ID aqui. E vou chamar aqui, ó, de S, vou colocar aqui, entre aspas simples, ID de acesso. Depois eu posso trazer qualquer outra informação, né? Referente ao type aqui, referente a tudo aqui. E do usuário eu vou trazer também aqui, ó, vou trazer antes aqui da coluna, eu vou inserir aqui, ó, vírgula, eu vou trazer o ponto ID. Vai trazer o nome, né, da pessoa e o ID também. E vou colocar aqui o nome de S, entre aspas simples, e vou colocar aqui, ó, ID de cadastro. Porque daí você vai conseguir identificar tudo certinho. Vamos selecionar esse trecho e vou dar um executar. E olha para vocês verem o que trouxe. Primeira coisa, trouxe o full joy, trouxe tudo de todas as tabelas. Então, tanto da tabela de usuário, de compras e de acesso. Agora sim a gente vai começar a ter as nossas restrições, né?
E como eu identifiquei aqui as colunas, fica mais fácil de eu identificar, né? Então aqui, ó, nome do cadastro, quer dizer que essa pessoa, Mariana, tem um cadastro. E ela tem compra? Tem uma compra aqui. Mas ela não tem acesso, pelo menos nessa linha. E no Select, a gente vai selecionar aqui, ó, Select Distinct. Vou dar um F5 para executar. Vou selecionar o trecho e dar um F5. Agora dá para a gente notar certinho se a pessoa aparece nas três tabelas ou não. E aqui é tranquilo, ó, vamos lá. Gabriela. Gabriela tem cadastro? Tem, tá aqui. Tem o ID aqui de cadastro. Gabriela tem compra? Tem. Tem o ID de compra dela registrado em algum lugar na tabela. E a Gabriela tem acesso? Tem. Então certinho, ó. Então quando a pessoa tiver cadastro, tiver compra e acesso, é um critério, né? Tem aqui, ó. Gabriela entra, Pedro e Rebeca. Vamos ver se aparece o nosso critério. Gabriela, Pedro e Rebeca. Ela tem compra e acesso. Certinho. E agora vamos pegar o nosso último critério. Aqui, ó. Kleber, Jocilene e Neymar. Essas pessoas não têm acesso. E agora vamos voltar para o nosso último exemplo aqui, ó. Kleber, Jocilene e Neymar. Essas pessoas têm acesso e compra? Então agora vamos para o nosso último exemplo, que vai ser o quê? Pessoas que só têm o cadastro. Então elas não têm acesso e também não têm compras. Como que eu vou saber que essas pessoas não tiveram acesso nem compra? Então elas tiveram aqui, ó, cadastro. É o caso da Jusilene aqui, ó. Ela tem cadastro. Tem o ID de cadastro dela aqui na tabela. Ela tem compra? Não, não tem. Aparece nulo aqui. E aqui, ID de acesso? Tem compra? Tem acesso? Tem o ID dela registrado? Não. Então essa pessoa aqui, ó, Kleber Jusilene, encaixa nesse padrão. A mesma coisa aqui para o Neymar, ó. Ele não tem nem compra e nem acesso. Como que a gente vai fazer essa restrição? Depois de tudo aqui, ó, eu vou inserir o nosso where. É bom você trazer o full joy porque você vai conseguir visualizar tudo e conseguir fazer o filtro que você quiser. Ele não é tão utilizado, mas é bom você aprender a usá-lo. Por isso que é bom sempre identificar, né? O que você traz, de qual tabela e o nome, que aqui eu consigo estratificar certinho. Agora vamos lá. Vamos fazer a nossa função de restrição, onde eu quero restringir quando o ID de compra for nulo e o ID de acesso também for nulo. Quer dizer que essa pessoa tem só cadastro, né? Então, where. Então, quando C ponto, que é a minha tabela de compra, né? C ponto, user ID, it's null. Ele vai trazer para mim. End, que eu vou inserir outro critério, né? End. E quando também a minha tabela A ponto, que é a tabela de acessos, né? User ID, is null. E vou executar esse trecho aqui, ó. Então, selecionei e executei. Então, ele filtrou para mim de todas as nossas tabelas. Aqui, ó. Jusilene, tem cadastro? Tem. Tem compra? Não. Tem acesso? Não. Kleber, ele tem o ID de cadastro? Tem. Tem o ID de compra? Não. Tem o acesso? Não. Então, quer dizer que ele só tem o cadastro. Então, deu aqui, ó. Jusilene, Kleber e Neymar. Agora, vamos dar conferir. E a gente finalizou, ó. Jusilene, Kleber e Neymar. A gente fechou todos os nossos critérios do Joy, usando o Joy, o Inner Joy, Left Joy e vários Joys aí que você já está cansado de saber. E dá pra gente fazer outros critérios também, né? Vou rodar aqui, ó, vou dar um delete e vou dar um F5 aqui, ó, para executar. Selecionei o trecho e vou executar. E agora dá para trazer várias situações, ó. Essas pessoas aqui, ó, esses IDs, eles têm o cadastro, beleza? Mas essa pessoa, exemplo aqui, ó, vamos pegar o João. O João, ele tem cadastro e tem compra. Só que ele não tem acesso, né? E dá pra gente restringir também. Eu quero pessoas igual ao João aqui, ó. Pessoas que têm cadastro, o ID dele tá aqui. Ele tá na tabela de usuário. Ele tem compra? Ele tá na tabela de compra. Mas ele não tem acesso. Então quer dizer que ele foi lá na loja física e trouxe, né? E comprou. Dá pra gente fazer o where, né? Então eu quero aqui, ó. Where, vamos restringir novamente. Então eu quero saber o quê? ID da compra não for nulo. Então vamos trazer aqui, ó. ID de compra. C.ID user ID. It's not null. Quer dizer que ele vai trazer esses dados para mim, né? Então, ele vai pegar o João aqui e vai trazer. E agora, para não confundir, eu vou inserir embaixo aqui outro critério. E eu quero quando a pessoa, quando o ID de acesso, quer dizer, o A.userID, for nulo. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. End, quando o meu A ponto, né, que é a minha tabela de acesso, A ponto, userID, is, só que agora eu vou colocar is null. O que que ele vai trazer para a gente? Vamos selecionar aqui esse trecho e executar. Vou até apagar essa consulta que tem aqui embaixo, as tabelas de apoio, que dá para a gente organizar aqui também. Vou dar um F5 para executar. E ele trouxe para mim, ó, João e Mariana. São pessoas que o quê? Vou fazer tudo no
full joy, hein? São pessoas que o quê? Eles têm o ID de cadastro? Tem. Então eles têm cadastro. Eles têm compra? Tem. Então são pessoas que têm cadastros, mas eles não têm acesso à internet. São João e Mariana. Então vamos lá conferir? A nossa tabelinha aqui, ó, João e Mariana. Eles têm compra, né? Somente na loja física e não tem acesso. Então quer dizer, ele tem o cadastro, ele tem ali a compra, só que ele não tem acesso à internet. Olha para você ver. Eu trouxe outro aqui. Vamos fazer outro simulado? Vamos apagar esse where aqui e trazer tudo novamente. E agora vamos fazer pessoas que têm cadastro, né? Tá aqui. Tem cadastro, tem acesso, né? Ele tem o acesso aqui, só que ele não tem compra. Ele cadastrou, foi lá no site, olhou, deu uma bicada lá, só que ele não comprou nada. Vamos fazer essa restrição? Agora é só interpretação, né? Where, nossa restrição tá aqui, ó. Eu até esqueci o que eu já tinha falado, hein? Se eu errar, você corrige aí. Então eu quero trazer que o meu acesso não for nulo, né? Então quer dizer que a pessoa teve acesso. Vamos trazer? Então quando minha tabela de acesso, né? Que vai ser aqui, ó, minha tabela que eu chamei ela de A. Então vamos trazer ela aqui, ó. A ponto, user ID is not null. Por quê? Essa pessoa teve acesso, né? Então que não vai estar em branco os dados, beleza? Mas não realizou nenhuma compra. Então quero dizer que meu ID de compra é nulo. Quer dizer, essa pessoa teve acesso, mas ela não fez compra nenhuma. Vamos trazer esse caso aqui para ver? Então, end, qual que vai ser o meu segundo critério? Então, quando C ponto, né, que é a minha tabela de compra, C ponto, user ID, is null. Vou colocar aqui, ó, is null. E vamos rodar essa query para ver o que vai dar. Ele trouxe resultado aqui, ó, de James e Renan. Vamos ver se ele está aqui, ó. James e Renan. Eles teve somente acessos. Então vamos voltar lá. Ele fala aqui que teve somente acessos. Certinho, ó. James fez o cadastro? Fez. E ele teve os acessos, mas ele não fez compra nenhuma. A compra aqui, ó, tá nulo. Por quê? Eu coloquei o critério, ó. C.UserID, que é meu ID de compra, é nulo. Então o cara não comprou nada. Certinho aqui, mas o critério que a gente matou. Então eu executei aqui sem filtro, né? E agora você vai fazendo os seus critérios aí, pode fazer a interpretação que você quiser. Isso vai ser uma base para você começar a ter noção, né, de como que funciona o vínculo ali entre tabelas, qual o joy específico para você usar, e na dúvida vai testando. Cria a sua tabela auxiliar, que eu mostrei para vocês, isso aí vai te ajudar muito, né? Até você pegar a prática e aprender todos os nomes das tabelas aí, coisa que é difícil, então é bom você ter um suporte mesmo. E saber interpretar o que você quer. Nesse caso a gente fez alguns simulados, né, que provavelmente você vai deparar por isso no seu dia a dia. Então, reveja as aulas, vai brincando no banco de dados, faz ali os vínculos, né, que você quer, tenta trazer alguma situação parecida com as nossas aulas, que eu tenho certeza que vai ser sucesso aí, tá bom? Vou deixar isso aqui salvo também para você, né? E essa consulta vai estar com o nome aqui, ó, Full Joy. Pratica bastante aí, que você vai ser um fera na análise de dados. Abraço e até a próxima aula.